Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fazer parte dessa mesa aqui e mediar esse debate. Fiquei muito feliz com o convite do Bosco, acho essa iniciativa extremamente importante. Há cerca de um ano, mais ou menos, encontrei com o Mia Couto em Évora. Ele estava lançando o livro, o último livro dele, e conversando com ele, com o editor dele, falei, poxa, como a gente ainda conhece poucos autores africanos, né, dos países africanos. E é uma literatura fantástica, coisas muito boas, e a gente ainda conhece pouco. Ou seja, essa relação ainda tem muito o que crescer. Nesse painel específico, onde o professor Graziano já colocou temas aqui importantíssimos, e a gente estava comentando com ele, são temas relevantes, porque é o começo de tudo. A gente está falando de alimentação, é o começo de tudo na vida de qualquer pessoa. E vários números me impressionaram aqui, principalmente da insegurança alimentar, que ainda é muito grande, você não saber se você vai ter o que comer, essa dúvida é algo que a gente não consegue imaginar o que é viver assim. O segundo ponto que me chamou muita atenção é a má alimentação dos ultraprocessados, enfim, coisas que influenciam na saúde pública, que influenciam no desenvolvimento das pessoas, das crianças, principalmente. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês quatro, começando aqui com o professor Graziano. Qual é o maior desafio para fortalecer essa sinergia entre Brasil e os países africanos? Qual é o grande desafio? No Brasil, você ainda tem brasileiros que acham que a África é um país. Eu estava comentando isso com o professor antes de começar. Então, você vai encontrar brasileiros aqui que acham que a África é um país só. Ele não entende que é um continente com vários países. Eu queria que vocês pontuassem nessa partida qual é o maior desafio para fomentar essa sinergia entre Brasil e os países africanos. Professor, vamos começar com você? Alô? Alô? Sim. Eu acho que, no caso o Brasil faz uma cooperação com a África há muito tempo, não é? Inclusive nesse tema da segurança alimentar. Em 2003, nós começamos a implantar vários programas de segurança alimentar que faziam parte do Fome Zero. Por exemplo, o programa de alimentação escolar, né, com compras da agricultura familiar. Também começamos a implementar o que se chamava, na época, cartão Fome Zero, que era um cartão com uma quantidade de dinheiro para comprar alimentos, que depois virou o Bolsa Família, né? Entre outros programas que foram desenvolvidos. Eles acabaram ou reduziram de importância por duas razões. Primeiro, recursos financeiros. Os países africanos, infelizmente, não têm mostrado possibilidades de continuarem os programas iniciados com cooperação internacional. Estão extremamente endividados, né? E esse é um tema crucial. Quer ajudar a África? Perdoa a dívida, né? Os países africanos estão hoje endividados, não têm condições de fazer um Bolsa Família, por exemplo, de fazer um programa de alimentação escolar. Professor, esse é um ponto importante. Você tem até um movimento chamado Drop the Debt, se eu não me engano, que já é um movimento que não é novo e que mostra a dificuldade que é a questão do endividamento dos países africanos. Vamos seguir aqui na sequência. Em relação a esses pontos para fomentar mais essa sinergia Brasil e África. Então, o professor colocou que a questão do endividamento africano é um empecilho, né, professor?
Você concorda com ele? Thank you so much. I'm going to... Obrigado. Eu vou falar em inglês e o pessoal vai ter tradução, né? Obrigado, professor Graciano, por nos dar contexto nessa discussão. Eu tenho uma honra em estar aqui nessa manhã. É um painel que me honra muito. E a gente tem que concordar com esses desafios. A gente já viu nessa apresentação do Graciano. And Brazil share this vast amount of arable but yet uncultivated land. But then they also have these challenges. Então, há semelhanças, mas não em termos do potencial para soluções. Então, a gente tem essa diversidade, mas também temos essa grande quantidade de terras aráveis que não são cultivadas dos ambos os lados do oceano. E nós temos esses exemplos que foram mencionados com relação à importância de soberania e segurança alimentar. Então, para lidar com esse tipo de desafio conjuntamente, tem uma grande importância, porque quando a gente pode compartilhar inovação, ciências, práticas, a forma que nós temos são políticas, aqueles que fazem políticas de envolvimento do setor privado, quando a gente tem o Brasil e os países africanos juntos, nós temos que testar. Isso, testing grounds, isso pode ser uma solução e que pode ser adaptada em outros países. Então, fazer esses testes. Então, o Brasil tem um sistema de inovação agrícola muito importante. A gente pode usar isso como uma plataforma para criar parcerias globais, que é o tema dessa edição do fórum, e podemos lidar com as consequências severas da fome que traz para os países da África. A gente acredita que através de sistemas como esses que eu represento, que tem uma rede de pesquisa e nós estamos presentes em todos os continentes do mundo, a gente pode ser agentes desse tipo de plataforma e de pesquisa e ciência, levando soluções dessa forma para os países que o doutor Graciano mencionou nessa manhã. Eu concordo plenamente. E a tecnologia, eu acho que é, de fato, uma forma de se endereçar soluções para esses problemas. E eu vou chamar a atenção para um programa que Bosco até deu uma entrevista para a gente sobre isso, de trazer meninos, estudantes para o Brasil, onde foi feito treinamentos, enfim, uma série de agenda para essa troca de tecnologia e inovação. Isso, de fato, é algo que pode ajudar muito ambas as regiões, porque a agricultura brasileira ela é reconhecida mundialmente por sua produtividade, tecnologia e inovação, mas essa troca de conhecimento e cultura entre os diversos países ajuda muito também ao Brasil. Vamos dar sequência agora com você, nesse caminho. Quer dizer, a gente já falou aqui, o professor falou, nós já falamos aqui, então, da questão do endividamento dos países africanos ser um problema. Colocamos aqui que inovação e tecnologia, a forma de endereçar essa troca tecnológica é uma forma de se conseguir enfrentar esses desafios. E eu queria ouvir agora a sua opinião. Thank you, Mara. Obrigado, Mara, e os organizadores do fórum que me convidaram para esse painel. Eu vou começar com 2 pontos. A gente estava falando de desafios na África e geralmente a gente fala sobre a África como continente de desafios, mas eu creio também que há muitas oportunidades na África e talvez a gente possa pensar em um ou 2 deles. Em primeiro lugar,
há uma população crescente na África, 50% da população global está crescendo e vem dos continentes africanos. Então, uma população muito jovem. Eu creio que ser africano, eu tive a chance de visitar vários países africanos, sempre é uma oportunidade de aprender com a população africana. Sua população é muito voltada para a inovação e querem aprender de outros países e continentes como o Brasil, por exemplo, e eu creio que essa é uma oportunidade. Talvez eu possa mencionar alguma coisa como a diversidade, que é muito importante também, é uma outra dimensão. Para mim, falar da África é o maior... você tem tudo lá, diferentes zonas ecológicas, plantações que você tem muitos produtores rurais que exportam para o Brasil também, são muito bem educados, temos pequenos agricultores também que trabalham diariamente apenas para alimentar as suas famílias. E mesmo quando falamos de mudança climática, etc., mas eu ainda creio que os recursos naturais, de maneira geral, nunca devemos confundir que há diferentes realidades na África, mas, de maneira geral, os recursos africanos, em termos de terra, água, há exemplos no Congo, Níger e outros, podemos alavancá-los e promover outras práticas agrícolas ali. Mas voltando para a sua pergunta, eu creio que, em primeiro lugar, a experiência brasileira é muito bem conhecida em todo o mundo. E eu creio que, de alguma forma, o Brasil tem sucesso em lidar com agricultura e sustentabilidade alguns anos atrás, mas agora é um tópico que todo mundo fala, e a gente crê que na África isso é algo que deve ser tratado. Nós começamos com a base. A grande questão na África agora é a degradação do solo. Do ponto de vista global, é 40% de solos que estão degradados, mas na África é mais, 65%. Se você quiser alimentar a população, obrigado, Dr. da Silva, há muitos conflitos que vêm da insegurança alimentar. Alimentar as comunidades, a população sempre traz paz. E no Fórum da Paz de Paris você pode ver a conexão entre agricultura, solo, sustentabilidade e paz. Então, a gente tem que melhorar o solo, que é a base para lidar com práticas agrícolas que lidam com a segurança alimentar, sustentabilidade, porque a agricultura é uma solução para a mudança climática, a solução para mitigar os impactos climáticos e a tecnologia também, né? Porque vocês têm rare lands em países africanos e os chineses buscam isso muito. Sim, a tecnologia, como você falou, há uma coisa aqui, não é uma solução única para todos. É por isso que é preciso ter a customização. As plantações são diferentes, o solo é diferente, há muitas diferenças, a gente tem que lidar com elas. Como é que você pode lidar com isso tudo? Em primeiro lugar, você tem que estar presente no campo, no continente africano. Eu posso partilhar algumas experiências que tivemos mais tarde, mas digamos que, de maneira geral, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que estar com os produtores rurais, porque no final das contas, as coisas são diferentes do Brasil. Tem milhares de agricultores familiares. E a consequência é que eles não têm as mesmas soluções. Os grandes desafios são semelhantes, mas as soluções não são semelhantes. E você tem que personalizá-las a cada situação. Então eu creio também que quando a gente compartilha conhecimento e tudo com que a gente trabalha é muito importante. Eu creio, de alguma maneira, que
há meio que alguns conceitos no Brasil que precisam ser escalados na África, mas eles precisam ser personalizados. Há muitas coisas para aprender. Vou dar um exemplo. Num programa de intercâmbio de estudantes, eu creio que os programas de ciências são muito importantes, mas por que a gente não tem programas de intercâmbio de produtores rurais? Os africanos vindo para cá, os brasileiros indo para lá, fazendo alguma coisa para que haja um diálogo entre ambos, porque no final das contas, os produtores rurais, falo como agronomista, como agrônomo, mas eles aprendem quando há essa troca, aprendem mais quando outros produtores rurais adotam certas práticas. E eu sei que Brasil e África estão muito distantes um do outro, mas no final das contas, eu acho que esse aspecto cultural entre Brasil e África é muito próximo, a cultura é muito próxima. Eu já estive muitas vezes aqui no Brasil e tive a chance também de trabalhar, e tenho amigos brasileiros. Eu acho que o aspecto cultural é muito importante. Então, na minha opinião, eu diria que sim, há muitas coisas para serem feitas. E eu diria uma coisa adicional. Soluções agrícolas é bastante simples. Para mim, tem duas coisas que são mais complexas. A questão social, que tem que ser lidada, e a gente tem que se colocar no lugar dos produtores rurais. E há produtores rurais adotando práticas e assumindo riscos, especialmente quando a gente fala de pequenos agricultores assumindo riscos para poder alimentar sua família, ou levar os filhos para a escola, ou pagar por plano de saúde, essas coisas, ou pagar taxas. É muito difícil para levar a mudança e transformação, a adoção desses pequenos agricultores familiares. Então, a gente tem que aprender a outras formas como a gente pode falar disso depois, mas o aspecto social realmente é muito importante. E o segundo aspecto é o aspecto de financiamento. Isso é um grande problema. Se eu for um produtor agrícola, rural na África, eu nunca vou conseguir ter um empréstimo. No final das contas, trazer soluções, inovação é legal, mas o mais importante é a adoção da inovação pelos produtores rurais, que são quem usa essas inovações. Elas não são para mim ou para você, mas para os produtores rurais. Se a gente não criar um ambiente para encorajar essa adoção em escala, então a gente está perdendo o alvo que vai ter um impacto escalável para todos os produtores rurais nas diversas condições africanas. Finalizar essa primeira rodada, queria só contar acerca de... Estive em Berlim, num evento chamado Diálogos de Berlim, e não tinham brasileiros lá, só tinham representantes de países africanos. Na época era Olaf Scholz, o primeiro-ministro, e ele mostrava-se muito, muito preocupado com a presença da China nos países africanos. E ele queria essa aproximação maior. E eu lembro que eu encontrei um ex-ministro argentino lá, e falei, o Brasil tinha que estar aqui para fazer essa relação. Nós somos vizinhos de países africanos, então isso deveria estar, quer dizer, entre esses desafios, nós vimos aqui três respostas a esses desafios, e eu queria que você complementasse finalizasse essa rodada que nós iniciamos aqui do debate. Thank you. Obrigado. That's interesting. Yes, Brazil should be in Africa. It's very clear to all of us, I think everybody in the room, we agree that Africa, at the moment, the African continent, is the geopolitical and economic frontier of the next century. Seja a organização que você estiver fazendo, se você não fizer isso no continente, você precisa pensar sobre isso. Você precisa realmente pensar sobre isso e estar adiante disso. Como foi falado, os chineses estão lá,
E a gente tem que estar lá, eles estão concorrendo já. Para mim, eu quero garantir que eu preparei algumas coisas para essa pergunta que você fez. Eu estou nos mercados africanos, a gente vê que os gargalos realmente estão na agricultura. Há questões também logísticas e o desafio está crescendo no alimento e também na armazenagem e financiamento. E eu concordo com você. Muitos investidores estão falando que nós temos terras fragmentadas, sinais de preço distorcidos e a percepção de risco. Mas também há uma oportunidade, os retornos de resolver ineficiências quando você cria, então, corredores logísticos e você tem acordos, instrumentos de financiamento, você perde escala. Por isso o Brasil levou décadas para isso acontecer no Brasil. O mercado africano consegue fazer isso mais rápido. Se a gente tratar a produção de alimento como uma estratégia industrial e não uma estratégia social apenas. Bom? Querem fazer pergunta um para o outro? Obrigado. Para acrescentar ao que foi falado, como aumentar e desenvolver esses sistemas resilientes de alimentação nos dois lados do oceano. A gente precisa pensar nisso como investimento, mas para fazer isso precisamos garantir parcerias público-privadas e uma boa coordenação disso, porque para termos um mercado que funcione, a gente não pode depender só das colheitas. Precisamos ter mercados resilientes e para isso precisamos ter o contexto apropriado para o mercado privado, precisamos ter certificações, regulamentações que vão garantir esse financiamento para o setor. Então, eu acho que nós dois mencionamos isso, que é necessário, então, encorajar toda essa infraestrutura, esse contexto. E não são só o financiamento, o patrocínio, o subsídio dos governos que vão garantir isso. O setor privado precisa investir tanto nas pequenas empresas, médias empresas, para que tenhamos essa integração dos sistemas e cooperação global sul-sul. É muito interessante, porque a gente está falando aqui de investimento, e o Brasil ele tem grandes empresas na área de agronegócios, enfim, reconhecidas e exportadoras, grandes exportadoras. Como é que se fomenta esse investimento e trazer todos os players para essa discussão? Eu vou um pouco discordar da abordagem, inclusive dessa sua proposta, né? Por quê? Nós estamos falando de um processo massivo de miséria e fome. Sem dúvida, os farmers, né? Os fazendeiros, sobretudo os pequenos produtores, são parte desse universo. Por incrível que pareça, mais da metade dos pequenos agricultores de África estão listados pela FAO entre os que passam fome no mundo. É uma contradição, né? Produz alimentos e passa fome. Não produz nem o suficiente para alimentar a própria família. Não é? E não é porque não produz o suficiente de mandioca, ou de arroz, ou de o que valha. Né? É que, em geral, estão envolvidos em commodities. Então, o que recebem pelo preço das commodities
não é suficiente para dar uma renda à família para comprar a alimentação que precisa. Então, eu acho que nós temos que ver por onde nós começamos. Sem dúvida que a tecnologia é importante. Sem dúvida que aumentar a produtividade é importante. Sem dúvida que baixar o custo dos insumos é importante. A última estimativa que eu vi de FAO, TGR can confirm it, em geral, os inputs, particularmente adubos em África, custam 4 vezes o preço internacional. O que é isso? É uma coisa que se chama monopólio. Ou seja, trocas desiguais. Ou seja, é um problema maior, não é um problema que vai ser solucionado localmente, que precisa que os fazendeiros da África melhorem o seu desempenho. Eu concordo que treinar é muito bom, mas é uma escala micro. Nós estamos precisando, em África, de soluções macro. E essas soluções são basicamente em torno do tema da paz, né, para acabar com os conflitos, que são hoje a grande questão, em torno da crise econômica, da dívida provocada nos países africanos e do impacto das mudanças climáticas. Por quê? Os africanos não são os que mais poluem, pelo contrário. Eles poluem muito pouco, mas eles são os mais impactados. Se os países que efetivamente poluem, não é? E o Brasil está entre eles, a agricultura brasileira está entre elas, se esses países não assumirem a sua responsabilidade, tem uma chance agora na COP, não é? O cenário não muda. Então, precisamos ver, as soluções pontuais, locais, são fundamentais, importante, não nego isso. Mas vamos distinguir o que vem primeiro, o que é causa e o que é consequência. Não vai se resolver o problema da fome na África aumentando a produtividade dos fazendeiros africanos. Esse não é o problema. Professor, você colocou no seu ranking os conflitos e a dívida. Em que ponto o endividamento, quer dizer, a crise financeira dos países africanos alimentam os conflitos? A minha pergunta é, endereçar uma solução para a questão do endividamento dos países, do forte endividamento dos países africanos, ajudaria a resolver os conflitos? É uma pergunta. E complementar a ela, qual o tamanho do impacto de corrupção nos países africanos que estão alimentando conflitos ou dificultando a resolução da questão financeira? Eu mostrei aí o mapa, né? Os países mais populosos hoje da África estão em conflitos internos. Alguns, inclusive, extrapolando isso com seus vizinhos, né? Esses conflitos têm uma diversidade de origens. Muitas delas são diferenças tribais, né? São diferenças internas entre os próprios países. Há uma fragilidade muito grande na governança africana, né? Os governos têm pouca ascendência sobre o seu próprio território, devido aos conflitos. Então, há uma relação, sem dúvida, entre esses conflitos e o endividamento, não é? Agora, por onde nós começamos? O que está no nosso alcance fazer? Está no nosso alcance fazer parar de vender armas para a África, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, o custo de acabar com a fome na África é 10% do gasto armamentício americano hoje no mundo. 10% só. Está ao alcance nosso reduzir a dívida.
Então, precisa ver o que nós podemos fazer para efetivamente ajudar. Agora, a solução tem que vir dos próprios países africanos. Nós não vamos conseguir nunca impor isso daqui para lá. Eles têm que resolver o caminho que eles vão seguir. Essa luta da África vem desde a Guerra de Independência, dos anos 1960, não é de agora. Não começou ontem. E ela é sempre atravessada por potências colonialistas. Uma hora é Portugal, outra hora é Estados Unidos, outra hora é a China, como está sendo agora, não é? Que tem interesses econômicos maiores e que continuam extraindo a riqueza da África. Essa é a cruel realidade. E nós não vamos conseguir parar isso, não é? Melhorando a produtividade dos fazendeiros africanos. O que eu quero insistir é nesse ponto. Vamos ver claramente onde está a solução. Não quer dizer que não devemos fazer e que seja importante melhorar a produtividade dos fazendeiros africanos. Mas isso só não resolve. Mas eles não são culpados disso, é isso que eu estou querendo dizer. Anis, Joaquim e Templar. Eu gostaria de colocar isso que o professor pontuou, que é extremamente relevante, a questão dos conflitos nos países africanos. De que forma endereçar, porque o que a gente viu aqui é que esses conflitos eles têm um peso maior do que falta de produtividade na questão da produção agrícola. De que forma endereçar essa solução? Oh, thank you. Muito obrigada, Mara. Tem vários itens aí para mencionarmos e falarmos. Eu não sei se os conflitos que causam a insegurança alimentar ou é o contrário. Se a insegurança alimentar causa os conflitos. Eu não sei, não sou um historiador como o professor, mas eu sei que muitos conflitos, historicamente falando, foram gerados pela insegurança alimentar, que causaram doenças causadas pela seca. Então, há 200, 500 anos atrás, a insegurança alimentar causava vários desses conflitos e causava fome. Então, vamos olhar para alguns fatos. Vamos focar na questão da produtividade dos agricultores africanos e vamos comparar a evolução alimentar na África subsaariana e na China, por exemplo. Nos últimos 40 anos. Então, a produção agrícola aumentou tanto na África quanto na China. Eu não lembro exatamente quanto foi, acho que 2,5 vezes a mais para a China. Então, teve crescimento. Agora, a diferença é que na China continuou a produção na mesma região. Na África, eu não lembro os números exatamente, mas foi exatamente o dobro da área de produção agrícola. Agora, no final, o que isso significa é que essa produção está vindo de uma extensão de terra. Agora, de onde vêm essas terras? Quais são essas terras? São essas terras que foram, onde as florestas foram derrubadas. Então, a gente sabe que isso causa desafios climáticos, ambientais. Agora, a gente não pode simplesmente continuar desenvolvendo e plantando e derrubando a floresta. Então, o novo paradigma florestal não é só lidar com a segurança alimentar, mas com a resiliência climática. Então, quais devem ser os insumos?
por exemplo, os adubos, a gente precisa otimizar os adubos que são usados no solo correto, precisamos fazer o treinamento dos agricultores. Agora, como eu disse, ok, isso aí é a base, é o básico. Agora, o doutor Graziano falou sobre isso. Vamos falar sobre a produção de cacau na África, por exemplo. E a África é responsável por 70% da produção do cacau. Sabe qual é o valor que os agricultores africanos recebem? Só adivinha, qualquer número. Não é uma prova, não se preocupe, não vai tirar nota. 5%. Dos 70% só recebem 5% do que eles produzem na produção de cacau. Então, imagina, você é um fazendeiro de cacau, quanto você tem para investir em inovação, tecnologia? Nada, praticamente. Então, por isso que nós precisamos pensar que não só na segurança alimentar, mudanças climáticas, mas também nessa parte da precificação. Se o agricultor não está recebendo um valor justo, a gente pode falar sobre várias soluções agrícolas, mas ele não vai conseguir investir. Isso não acontece somente na África, isso acontece em alguns países europeus, porque os fazendeiros estão dizendo, nós estamos trabalhando muito, mas não conseguimos receber o suficiente para alimentar as nossas famílias. Isso não é um problema exclusivo do continente africano. Então, precisamos ter garantia do preço justo. Em alguns países, o custo do grão, que é colhido, por exemplo, para você transportar o que foi colhido, o valor aumenta 3 vezes mais. Essas cadeias de logística também têm um preço muito desigual. Então, no final do dia, nós precisamos ter essas soluções em toda a cadeia. Eu acho que tem alguns outros exemplos que eu posso mencionar. Então, nós precisamos lidar com toda a cadeia de valor. Então, você junta todos, a mecanização, adubo, e temos também uma agência de financiamento, e você tem aquele que vai comprar o produto do fazendeiro. E você dá um tipo de garantia de que aquela produção agrícola chegará ao mercado com preço justo. E nós temos alguns modelos, análise de solo, então nós construímos todo um ecossistema ao redor dos agricultores, você faz o treinamento, você inclui toda a cadeia de valor, do financiamento, serviços de extensão, os fornecedores de insumos, logística, então você encoraja o agricultor a produzir aquilo de forma que chegue ao mercado com um valor justo e de acordo com os requisitos do mercado. Então, existem vários exemplos, mas eu sei que não temos muito tempo. A outra coisa que estamos fazendo é que nós criamos que nós chamamos da Casa do Agricultor. Então, o agricultor, eles podem ir lá, conversar um com os outros, peer-to-peer, para ter uma troca de experiências, e ali eles podem se reunir, você pode ter essas reuniões, podem ter alguns laboratórios para fazer análise de solo, eles podem sentar ali e conversar sobre os seus desafios, como estão lidando com aquilo. Nós também temos um programa para treinar os jovens das áreas rurais sobre práticas agrícolas sustentáveis. Fazendo esse treinamento, nós estamos equipando eles para que eles possam fazer essa conexão entre os agricultores com todo o ecossistema, fazendo essas recomendações para promover essas práticas sustentáveis, e fazemos isso porque eles
tem essa relação de confiança que é muito importante. Acho que não temos tempo para falar sobre isso, mas as pessoas que são da própria comunidade têm essa relação de confiança com os agricultores, são seus familiares, são conhecidos por eles. Então, falar de segurança alimentar pode ter várias abordagens diferentes. Tem outra coisa que nós esquecemos, são aquelas colheitas esquecidas, ou as colheitas que não têm tanto uso, mas aquelas, talvez a mandioca poderia ser uma dessas, mas que estão alimentando as pessoas. Não são tão valorizadas, mas acabam bem, talvez alguém tenha interesse, mas as pessoas geralmente não têm interesse em plantar esse tipo de planta, que muitas vezes tem uma boa resiliência às mudanças climáticas e acabam alimentando a população. E talvez tenha um grande potencial de suprir as necessidades de segurança alimentar, com talvez um pouco de investimento de ciência, tecnologia agrícola. Então, acho que podemos pensar nisso. Obrigada. Relevante. E olha só, a gente está falando aqui, de segurança alimentar, ok? Mas veja para onde caminhou, e é um problema global. Até que ponto a fome alimenta os conflitos? Ou o conflito é que alimenta a fome? Acho que ele foi muito feliz na colocação, iniciar a discussão com essa colocação, porque a fome, e aí não só nos países africanos, mas globalmente, o que se vê são insurgências e conflitos a partir de crises econômicas sérias, que acabam desaguando na insegurança alimentar. Então, esse é um ponto que eu gostaria que... A gente está caminhando aqui para o final da discussão, mas que eu queria que vocês colocassem, desenvolvessem um pouco mais antes da gente encerrar. Ok, Templar, start. I'm going to make this quick. It's a time thing. Eu vou falar rapidamente disso. Temo não ser muito diplomático aqui, mas com relação à segurança, há muitos técnicos aqui que, bom, eles sabem, eles conhecem agricultura e produção rural. Vocês devem falar com esse homem, especialmente com relação à África, mas quando a gente fala... Eu estou preocupado com essa narrativa dominante com relação à África, quando a gente fala de segurança. A morte, fome, corrupção. Isso não é uma narrativa que domina o continente. Da Nigéria à Cidade do Cabo, não é uma narrativa constante. Ela impacta os investimentos e ainda mais. Eu sou de Uganda. O Quênia não gosta muito da gente. Espero que os quenianos daqui me perdoem. Você é queniano? Ele não gosta muito da gente porque eu acho que a gente tem 3 estações. Me corrija se estiver errado. Chove o tempo todo, o solo é fértil e tal. A gente tem tanta comida, mas o meu ponto aqui é que a Uganda, a Somália, a Uganda, Juba, não é esse inferno todo. A narrativa é muito complicada. E para os investidores, eles têm que ver o continente em suas especificidades. O que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer, como. As terras seguras são um desafio, temos os nossos desafios, eu concordo com isso, mas os desafios existem, eles não estão em todo lugar. A gente sabe onde eles estão e a gente está trabalhando em relação a eles. Muito obrigado. Okay.
Well, yes, of course, nobody can. Ninguém pode estar pronto, completamente pronto para os conflitos. Eu falei que esses conflitos trazem a fome ou é o oposto? Então isso é uma grande questão, mas eu acho que a gente tem que investigar e focar no empoderamento local e capacitação. A gente nunca vai estar tão preparado, mas a gente muitas vezes vai estar vulnerável ou pequeno. Então, por exemplo, temos que prover treinamento, desenvolvimento de empreendedores. Essas cooperações entre África e o Brasil vão ajudar. Temos Brasil e África, um corredor inovador que nos ajuda, por exemplo, para empresas brasileiras irem ajudar, incluindo os produtores rurais na África. Pode haver mulheres e jovens participando também nesses conflitos. A gente pode colaborar sobre a cadeia de valor que você mencionou, e mesmo com relação às culturas, a plantação. Então, podemos plantar, muitas coisas, incluindo o agronegócio, que é bastante forte nessas situações. Obrigado. Uma rodada agora para a gente finalizar, mas o senhor quer fazer um comentário? Só insistir no tema da fome e conflito. Né? Tem uma relação de ambos os lados. A fome causa conflito e o conflito causa fome. Às vezes você tem conflitos que têm causas independentes da fome. O caso de Gaza é um bom exemplo. Não é? Começa com um ataque e um revide e transforma em fome. O produto final é fome. Isso que é importante reter. E como evitar isso? Parar no conflito. Não há outra maneira de fazê-lo. Independente de qual seja a causa, parar o conflito. E para parar o conflito, muitas vezes, é uma decisão política, externa até. Né? Infelizmente, o nosso sistema multilateral e a própria Organização das Nações Unidas hoje está tão enfraquecido que ele quase não tem mais razão de existir. Não consegue fazer... A ONU foi criada para garantir a paz no imediato pós-guerra. Não está conseguindo fazer isso, pelo boicote das grandes potências. E por ter... vocês devem ter visto recente uma visita do professor Ferrajoli ao Brasil. É um grande jurista italiano que fez agora um livro que eu recomendaria muito a leitura, acabou de ser traduzido para o português, chama-se Por uma Constituição da Terra, que ele propõe. E ele começa logo na primeira página, dizendo, olha, nós criamos um sistema multilateral, onde tem o primeiro parágrafo, fica criado a adesão voluntária dos países. Segundo parágrafo diz assim, cada país mantém a sua soberania, ou seja, faz o que quer. Então não podia dar certo. Temos que mudar isso. Está no DNA do sistema internacional hoje que o multilateralismo não dá certo. E precisamos mudar isso. Eu estou levando sempre o assunto para o nível macro, porque a gente começa a achar soluções micro que dão certo e que deviam ser multiplicadas e valorizadas. Por exemplo, professor? Mas, por exemplo, melhorar a insurance, o seguro dos fazendeiros. Essa é uma boa solução, não há dúvida. Mas, em economia, tem o que se chama o tempo keynesiano. O Keynes, um grande economista, dizia assim, a longo prazo estaremos todos mortos. Precisamos ver se essa solução chega antes do tempo keynesiano. E muitas vezes as soluções que a gente propõe para acabar com o conflito, com a fome, etc., são maior que o tempo keynesiano. Essa propagação de caso a caso, aumento, é um tempo keynesiano impossível de cumprir. Nós precisamos achar soluções massivas.
para acabar com a fome. É verdade. Agora a gente vai finalizar. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma amarração do painel, porque nosso tempo esgotou. E esse assunto é longo, né? A gente pode começar com você? You can start. Yeah. Yes, we are finishing. Yeah, you know. Sim, a gente está terminando. Antes, deixa eu falar uma coisa antes. Isso tem a ver com cooperação. Essa cooperação não é nova, a gente tem tentado encorajar em diferentes fontes que a gente representa, e eu creio que isso não tem a ver apenas com a troca de tecnologia ou inovação ou boas práticas. Isso tem a ver em construir confiança e cooperar pelo aprendizado e resiliência, uma vez que a gente tenha esses mecanismos e ter parcerias estabelecidas de ambos os lados do oceano, o Brasil e o continente africano. Ambos, Brasil e África, podem ter soluções que vão ajudar para superar os desafios de soberania e segurança alimentar. É isso que a gente tem aprendido aqui, pode ser replicado em várias áreas do mundo, incluindo a Ásia, e a gente sabe que estamos prontos e querendo cooperar com o Instituto Brasil-África. Muito obrigado, professor, por esse convite, e realmente nós recentemente assinamos algo com a Embrapa, e Jimba queriam ter um trabalho que iria beneficiar a África, e a África também assinou esse contrato com a Agra, e nós queremos ajudar em agricultura digital e seu desenvolvimento. Então, isso pode funcionar em ambos os lados, e nós estamos aqui para ajudar e para dar suporte para esse tipo de plataforma que pode ajudar a cooperação com a África. Obrigado. Eu acho que a parceria é uma palavra-chave, e de alguma maneira ninguém deve ser deixado para trás. A parceria é grande como uma palavra, dependendo da situação. Você tem de ter diferentes parceiros, temos que ter os agricultores, os produtores rurais como ponto focal, senão nós vamos chegar à adoção disso em escala. Então essas parcerias têm que estar centralizadas nas necessidades dos produtores rurais. E você levantou um bom ponto e exemplo, que a Embrapa, o que ela faz no Brasil é um bom exemplo. Eu creio que isso é uma coisa que pode ser um caso concreto nessa cooperação, especialmente entre o Brasil e a África, e a experiência da Embrapa no Brasil é incrível, e os países africanos gostariam de aprender e isso ser customizado para a realidade africana. Talvez, eu estou me projetando no futuro, nós sabemos o que aconteceu e o que deveria ser feito, e abrir parênteses é muito importante. A gente tem que ter programas pilotos. No final das contas, para ser honesto, desde 25 anos a gente tem tido muitos projetos, muitas iniciativas, mas francamente as taxas de adoção, de inovação é muito baixa. Vamos pensar talvez algumas histórias de sucesso que a gente possa levar em escala e estender para outras geografias e outros produtores rurais. Fecho parênteses. Então, vamos também nos projetar no futuro. A gente tem a mudança climática, insegurança alimentar, os conflitos vão se tornar ainda mais intensos, ou de alguma maneira.
e imprevisíveis também. E esse é um desafio para todos nós, porque estamos falando de situações em que você entende o que está acontecendo, mas há situações que vão ainda vir e ninguém consegue prever. Então, de alguma forma, nós precisamos tratar dessa resiliência climática, temos que mitigá-la e temos que também responder a essa adaptação que foi mencionada pelo Burruchanin. Então, há muitos participantes internacionais e esse é o tipo de componente-chave dessas parcerias que vão chegar. Não apenas lidar com as existentes, mas com soluções concretas e antecipar o que vai acontecer no futuro. E a última coisa, eu tento me colocar sempre no lugar dos produtores rurais. Temos preços justos, etc. Então, temos que oferecer serviços adicionais que o ecossistema precisa, então, a lidar com a biodiversidade, as emissões de gás de efeito estufa, etc. Mas uma agricultura sustentável é importante também. Mas como produtor rural, por que eu deveria investir nisso? Além de prêmios e tal, na minha produção, mas eu estou investindo em algo que tem um impacto em todo o mundo, do ponto de vista global. Então, regulamentação, etc., sequestro de carbono, temos que monetizar essas coisas. Temos que empoderar os produtores rurais e dizer, e encorajá-los a adotar essas práticas. São perguntas, são reflexões que nós devemos pensar. E eu acho que, para mim, essa parceria é a última questão. Eu estou feliz em participar desse painel. Obrigado novamente à organização pelo convite. E essa discussão e diálogo deve continuar entre nós, entre os produtores rurais, cientistas, organizações internacionais, no setor privado e público também. Obrigado. Agora é a sua vez, Templar. Eu concordo plenamente com vocês. Precisamos ter mais parcerias. Muito obrigado pelo convite. É um momento muito oportuno para mim ter essa discussão das relações entre Brasil e África. Podemos fazer muito no momento. Todo mundo está animado em que o nosso continente faça mais negócios com o Brasil, o mercado e tal. É uma grande oportunidade para a gente fazer mais sobre parcerias. Muito obrigado. Errado, mas conseguimos cumprir aqui, não ultrapassamos muito. Quero agradecer enormemente a conversa com vocês. Acho que vocês conseguiram ouvir de pessoas que conhecem 25 anos, né, trabalhando com a África e, enfim, conhecem bem a região e todos os desafios. Professor, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada aos participantes por terem feito o arranque dos painéis das sessões plenárias deste Fórum Brasil-África. Thank you all the speakers for joining us today to start. Obrigado por começarem o Fórum Brasil-África. Gostaria de pedir aos palestrantes, aos distintos palestrantes que se juntem para uma foto. Vamos fazer aqui o registro deste painel, que trouxe aqui belos insights para encerrarmos este primeiro turno do primeiro dia do Fórum Brasil-África 2025. Então, saímos daqui agora mais inspirados para a programação que vem a seguir. Mais uma vez, obrigada a todos por terem participado desta sessão. E, como eu dizia, chegamos ao encerramento deste primeiro turno do Fórum Brasil-África 2025. Vamos seguir para um breve intervalo agora, mas antes quero lembrar a todos os participantes que o aplicativo do evento está sendo alimentado com as informações relevantes para que vocês possam acompanhar
todas as sessões, para que possam entrar em contato uns com os outros, saberem quem é que participa, quem é que também faz o Fórum Brasil-África. Então, nos crachás, vocês podem observar que há um QR Code que leva diretamente para o download do aplicativo. Então, fica aqui a minha sugestão para quem ainda não fez, que aproveite o momento do intervalo para fazer o download do aplicativo e iniciar, então, a sua troca de contatos com os participantes deste evento. Um evento que já mostramos aqui é feito de conexões de muitos parceiros. E também aproveito para lembrar, neste momento, um dos parceiros, inclusive, oferece a todos os presentes hoje uma publicação especial. Todos vocês que estão aqui receberam nas suas bags um exemplar do livro Brazil and Africa Notion Connecting the Future. É uma publicação editada por Adacir Reis, advogado e CEO do Instituto Santiago Dantas de Direito e Economia, um parceiro do Fórum Brasil-África 2025, a quem o Instituto Brasil-África agradece pelo apoio na realização deste evento. Então, fica aqui o reconhecimento também a um dos parceiros desta edição. Conforme anunciado, chegamos então ao final deste primeiro turno. Vamos agora para um breve intervalo e retornamos às 14h nesta mesma sala para dar continuidade